Há algumas semanas, nós mostramos aqui que o presidente Lula anunciou o envio de um projeto de lei para o Congresso com as regras para o trabalho dos motoristas de transporte de passageiros e que atuam usando os aplicativos. Outra categoria também importante que aguarda essa regulação é dos entregadores de aplicativo. De acordo com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o Brasil tem mais de 1,6 milhão de profissionais. Para abordar esse tema e entender os desafios de um projeto dessa magnitude, nós convidamos o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para uma entrevista para a gente conseguir esmiuçar esses detalhes e também trazer algumas respostas. Ministro, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por encontrar um tempo na agenda para tocar nesse assunto. Boa noite, Rafael. Quero cumprimentar também os telespectadores, os internautas da Record News. Um prazer enorme estar aqui com vocês para trazer esclarecimento para o nosso povo de maneira geral, mas especial para os trabalhadores em plataforma de aplicativo. Como você anunciou, o presidente Lula assinou um projeto de lei com urgência para ser analisado pelo Congresso Nacional, que trata de estabelecer direitos com autonomia para trabalhadores de aplicativo de transporte de pessoas em veículos de 4 rodas. Falo isso porque tem parte do país que tem um mototáxi, então isso não está coberto ainda por este projeto. Na sequência, vamos continuar insistindo com as empresas de plataforma, seja o iFood, seja o Mercado Livre, para os trabalhadores de plataformas em entregas de mercadoria. Aliás, os motociclistas são talvez os mais prejudicados desse processo da ausência de regulamentação. O presidente Lula se comprometeu em campanha em trazer e trabalhar a regulamentação. Estabelecemos, portanto, um grupo tripartite, isso é importante considerar. Foi um processo de negociação coordenada pelo governo, mas de negociação verdadeiramente nas bancadas de trabalhadores, de empregadores. Ou seja, Uber, Plataforma 99, as várias plataformas e as suas entidades representativas participaram dessa construção de um verdadeiro acordo. Esse acordo foi transformado em projeto de lei que está tramitando. O que diz o acordo? Ele diz que os trabalhadores têm o que eles pediram, ou seja, autonomia com direito. Autonomia para trabalhar qual plataforma ele desejar, quais dias da semana que ele desejar. O que não pode é ultrapassar a jornada de 12 horas diárias. E com direitos. Quais direitos? Proteção à Previdência. Então, ele vai ter a sua contribuição para a Previdência e vai ter, portanto, as garantias que a Previdência dá a todos os trabalhadores e trabalhadoras por isso. Aí tem pergunta, né, Rafael, assim, tipo, mas o governo tem gente, no momento das fake news famosas, mentiras chamadas de fake news, o governo só quer arrecadar para a Previdência. Nada disso. Nós buscamos um formato que, na verdade, garante a possibilidade desse trabalhador ter sua proteção com uma contribuição bastante razoável, ou seja, mínima. 3 horas de trabalho no mês já é o suficiente, com base na remuneração mínima, dele contribuir com a Previdência. 7,5% com base no salário mínimo. E a empresa contribui com 20% para dar sustentabilidade ao sistema, ou seja, a plataforma que organizou a corrida dele, a sua contratação, vai contribuir com 20%. Autonomia, porque ele pode trabalhar em qualquer plataforma. Garantia, porque ele tem garantia da remuneração mínima. Aí tem uma pergunta, Rafael, que muita gente faz. Ontem me perguntavam, em vários estados, num pool de entrevista que eu dei para rádios, mas aqui a jornada, o ganho médio é de R$ 42,00 a hora. O governo lança um projeto de R$ 32,10 a hora. R$ 32,10 é o mínimo. Significa que a média será maior do que o exemplo aqui citado de 42, porque o 32,10 é mínima remuneração. Se você trabalha, isso é para garantir, para organizar a contribuição à Previdência, entendeu? Se você trabalha 8 horas diárias por 5 dias da semana, isso dá 176 horas. 176 horas a R$ 32,10 vai dar 5.650 horas. Desses, você, 3 horas dessas, contribuiu com a Previdência. Mas não significa que você vai fazer todas as corridas pelo mínimo. Você vai ter outras corridas que vai ser acima do mínimo. E, portanto, a sua remuneração vai ser maior que essa. Outra coisa, ele pode trabalhar não somente 5 dias da semana, pode trabalhar 6, pode trabalhar 7, enfim.
Então, só para dar uma explicação inicial aqui, ficar à tua disposição das questões que você possa querer colocar. Ministro, o senhor já nos deu uma boa base. Eu vou conseguir, pelo menos nesse tempo que temos, tentar esmiuçar esses pontos para que, como o senhor disse muito bem, essa comunicação não pode ser cruzada. Ainda mais com outras informações que vão surgindo por uma categoria que é tão importante. Nós mostramos aqui no evento de lançamento do projeto envolvendo os motoristas de aplicativo naquele momento, o presidente Lula citando, inclusive, nominalmente, o representante, aproveito para citar uma das empresas, a gente já fala de Mercado Livre e também de iFood. O representante do iFood, dizendo que seria insistente nas suas negociações. 2 semanas depois, quase 3, nós tivemos a possibilidade de uma entrevista aqui durante o nosso jornal com um representante do iFood, dizendo que ele torcia para que essa conversa fosse célere e que o presidente realmente fosse insistente para que o avanço ele voltasse a acontecer como foi durante quase um ano. A minha primeira pergunta para o senhor, até para a gente dar um início, é exatamente em que ponto nós estamos nesse momento? Essa conversa já foi retomada? Em relação ao iFood? Isso, em relação à negociação dessa categoria dos entregadores, não só do iFood, como do Mercado Livre, desses entregadores que aguardam uma resposta em relação ao projeto. Isso é muito importante, Rafael, mas ainda não, nós não organizamos essa mesa não, nós estamos dedicados neste momento para fazer o projeto tramitar, porque esses fake news também está presente no parlamento, que está chegando para os parlamentares. É um conjunto de confusão em relação ao projeto. Eu estou me dedicado agora a dialogar com as lideranças dos partidos no Congresso Nacional, com os parlamentares de maneira geral, para levar a informação, da transparência. Vamos convidar também os representantes das empresas que participaram, das lideranças de trabalhadores, para mostrar aos parlamentares que se trata de um desejo acordado em mesa de negociação para melhorar a condição de proteção a esses trabalhadores. Isso nós pretendemos dedicar aqui, final do mês de março. Abril, pretendemos iniciar um processo de retomada com as empresas de entrega de mercadoria e esperamos que seja sério, até porque eles participaram de grande parte do debate o ano passado. Só no momento da conclusão do acordo é que eles disseram que não conseguiam acompanhar o patamar de acordo construído pelas empresas de transporte de pessoas e sair da mesa. Nós vamos retomar isso, queremos que as empresas, todas elas, as duas citadas e tantas outras, que participem desse esforço e criem condições, de fato, da gente entregar aos trabalhadores motociclista, que entrega mercadoria, que enfrenta trânsito caótico nas grandes cidades, para atender a população, para prestar um serviço, que ele tenha uma remuneração decente, tenha garantia do direito, a garantia da Previdência Social, enfim, que ele possa criar a condição melhor de cuidar da sua família. Ministro, olhando para essa negociação, a gente, claro, obviamente vai acompanhar os próximos passos em relação ao que vai ser feito. Durante essa entrevista que nós tivemos aqui, então, com o representante do iFood, que participou durante esse ano de negociação dessa mesa tripartite para ouvir as necessidades dessas pessoas naquele momento, ele disse que, nesse momento de retomada das conversas, ele sugeria, junto com essas outras partes participantes, um modelo diferente de tributação quando a gente olha para a Previdência. Ele dizia que no modelo que foi ofertado, essa contribuição de 7,5%, nós teríamos ali, na visão do levantamento feito por eles, somente 7% da categoria conseguindo no futuro acionar esse benefício. Para que isso não acontecesse, ele disse que ofertaria uma tabela de tributação, onde cada contribuinte dentro dessa categoria seria tributado de acordo com o seu valor de rendimento. Isso foi dito aqui. Quando a gente olha e acredita que isso vai voltar para a mesa de negociação, eu queria ouvir do senhor se é possível que isso aconteça. Eu preciso conhecer a tabela que ele está se referindo, mas nós não podemos aceitar qualquer lógica que seja inferior ao salário mínimo. O que as plataformas tiveram coragem de apresentar em mesa é que seria abaixo até do salário mínimo. Isso nós não podemos admitir. É preciso ter uma garantia de remuneração que parta do salário mínimo. Eu não posso aceitar a lógica que um trabalhador vai se vincular a um trabalho e que ele possa receber e contribuir com a Previdência abaixo do salário mínimo. Não existe contribuição à Previdência que seja uma referência inferior ao salário mínimo. Isso é impossível, impraticável, legalmente, inclusive. Então, me parece que nós precisamos conhecer, evidentemente, a proposta do iFood, se for coisa nova,
Evidentemente, nós estamos abertos sempre da escuta para, a partir da escuta, construir alternativas, como construímos agora com os motoristas, né? Que é uma categoria, uma nova categoria, na verdade, de autônomo com direito, que ele vai poder, além da remuneração mínima, além das garantias, ele tem uma outra garantia que eu esqueci de me referir, Rafael, que é o reajuste das tabelas. Todo ano as tabelas serão reajustadas de acordo com o reajuste do salário mínimo. E esse reajuste, de novo, é mínimo, porque ele poderá, porque ele vai ter os seus sindicatos representativos, estabelecer as mesas de negociação e, em convenção coletiva, pode ir além, inclusive, do aumento que o salário mínimo vai garantir todo ano para essa categoria. Ou seja, é um novo momento, uma nova categoria, uma nova experiência. Esperamos que as empresas de plataformas de entrega de mercadoria também venham à mesa com espírito, olhando, não é, para garantir a esses trabalhadores uma remuneração decente minimamente para que ele possa sustentar a sua família. Ministro, eu vou pegar da sua fala 2 pontos importantes para a gente ir para a próxima questão, que é justamente a importância de ouvir os envolvidos e chegar num valor de remuneração que seja significativo e que consiga garantir qualidade e sustento para esses profissionais. Quando nós olhamos já o projeto envolvendo os motoristas, chegamos ali numa diária de R$ 32. Nesse movimento de 1 ano de negociação, o que foi ventilado e publicado, para os motociclistas, essa diária seria de R$ 17. Logo que isso foi publicado, mesmo que nós não tenhamos um projeto no mesmo nível dos motoristas, houve uma divulgação enorme de algumas categorias dizendo que eles discordavam. Apontaram um valor que deveria ser entre R$ 25 e também R$ 23. Quando a gente olha nesse padrão de remuneração, que o senhor já citou, inclusive, em outras entrevistas, o senhor acredita que seja possível entrar nessa negociação mais uma vez, nesse valor de R$ 17, sendo que os motociclistas não concordam com essa possibilidade? Veja, R$ 17 foi citado à mesa e foi rechaçado pelos motociclistas. Portanto, é uma proposta rechaçada. Não sei se vale a pena insistir numa proposta que já é claro que os profissionais não aceitam. É preciso partir de um patamar onde os profissionais tenham condições de aceitar com uma remuneração mínima, como foi o caso da mesa em relação aos motoristas, né, de R$ 32,10 como mínimo. É preciso estabelecer qual é também a remuneração mínima de hora que os motociclistas criem condições de aceitar. Essa é a diferença, 17 para 25, ou tem gente que fala acima disso, inclusive, mas é preciso que as lideranças de trabalhadores e de empregadores voltem à mesa coordenada pelo governo para chegarmos a uma conclusão. E eu tenho dito, repetido, Rafael, várias vezes, em relação a vários assuntos relacionados ao tema relação trabalho, empregadores e trabalhadores. Pouco importa o que o ministro pensa, o que o governo pensa, desde que as partes se entendam. Então, se as partes chegar a um entendimento, mesmo que o governo não goste, o governo vai subscrever, vai respaldar e vai encaminhar ao parlamento. Então, é fundamental que as lideranças das partes cheguem a um determinador comum para que o governo possa apoiar e encaminhar para o Congresso. Nós não vamos encaminhar nada que esteja de desacordo com as duas bancadas, né? Agora, eu chamo a atenção que é importante a retomada de negociação, porque, vamos imaginar, isso não aconteceu, as empresas nunca falaram que não aceitam voltar à mesa, mas se isto acontecer, nós vamos sentar com a bancada de trabalhadores, estabelecer um projeto e submeter ao Congresso. Quando a gente olha, ministro, nesse momento, em relação ao plano que permanece sendo analisado pelos congressistas, nós vimos, inclusive, deputados da base do governo dizendo que consideravam inaceitáveis, naquele momento, que o projeto chegasse até o Congresso sem atribuição a esses profissionais. E muitos se debruçam nesse momento para que haja a inserção. Eu queria ver como o Ministério entender um pouco da opinião do senhor em relação a essa possibilidade de alternância e também de alteração nesse projeto, pelo qual vocês já se debruçaram, participaram de mesas de negociação, mas que envolve só uma categoria. Como que o Ministério vê nesse momento, esse movimento que acontece dentro do Congresso, que pode incluir uma categoria que inicialmente não foi a que chegou lá? Veja, Rafael, nós vamos dialogar com os parlamentares e apresentar o conjunto de conteúdo que ele esclarecer os parlamentares disso. Evidente que o parlamento tem autonomia. Eu não vou aqui, de maneira alguma, dizer, olha, será só esse projeto, só esse segmento de categoria, não pode incorporar aqui nesse projeto
os motociclistas. Evidentemente, o Congresso poderá tomar essa decisão, poderá fazê-lo. E se for fazer essa opção, seguramente vai ouvir as categorias e o governo está à disposição também para esse diálogo. A minha sugestão é que a gente caminhe separado pela seguinte razão. Você tem, no caso dos motoristas, um acordo de partes. Então, é possível ir lá as empresas que fizeram acordo, ajudar a esclarecer os parlamentares, os trabalhadores que participaram, lideraram o acordo e lá também nesse esclarecimento. Se você trazer os motociclistas, você terá certamente as empresas de plataformas de entrega de mercadoria trabalhando contra o projeto. Então, você pode tumultuar a possibilidade de aprovação. Então, acho que como tático é melhor aprovar o projeto e, na sequência, analisar o projeto de entregas de mercadoria. Porque aí você fica mais tranquilo na aprovação desse, na medida que tem acordo das lideranças representativas. Ministro, tem um ponto que é para a gente finalizar, porque o tempo infelizmente vai correndo, eu tenho vários outros questionamentos, mas o tempo está lutando contra a gente nesse momento. Quando nós olhamos para essa discussão, um ponto que é muito importante, que sempre ele é levantado, é como funciona essa mesa tripartite, esse grupo de trabalho que é realizado para que as demandas da categoria elas sejam ouvidas. A Federação Brasileira, inclusive de Motociclistas Profissionais, divulgou uma nota e, garimpando, você consegue encontrar vários grupos dizendo que não conseguiram levar as suas demandas. Para a gente explicar, quem nos acompanha nesse momento, que faz parte de algumas categorias e que pretende levar a sua demanda para que ela seja ouvida, como que é feito esse convite? Quem é que participa desse grupo de trabalho que vai definir regras tão importantes para esses profissionais? Olha, nós organizamos o seguinte, como é uma categoria inorganizada, em processo de organização, nós temos várias reuniões com muita gente, verdadeiras assembleias com eles, estimulando que eles, entre eles, tirassem 15 lideranças para representar na mesa. Então, eles organizaram, então tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, do Sudeste, dos vários estados brasileiros participando desse processo, às vezes presencialmente, às vezes por plataformas digitais, e eles escolheram seus representantes. Não foi o governo que disse serão o Joaquim, José, Maria. Não, eles é que disseram quem são os seus representantes para estar na mesa ali trazendo a angústia, as reivindicações, as problemáticas do conjunto de trabalhadores. A ausência de informação, ou seja, uma outra coisa que faltou falar do projeto de lei, é um processo de transparência também que vai seguir isso. Por exemplo, vamos imaginar, o motorista, hoje ele não sabe exatamente quanto que o cliente pagou. Ele terá, a partir da aprovação da lei, acesso ao seu extrato que ele, durante o mês, durante as plataformas, terá esse conjunto de informação, a sua parte, a parte que remunerou a empresa que intermediou a corrida, enfim, o conjunto de informações terá acesso. E ele terá uma outra coisa que hoje não tem, que é o direito de dialogar com gente. Vamos imaginar, alguém sofre, é cometido uma doença. O algoritmo joga ele lá para o final da fila, ele sofre depois para pegar novas corridas, enfim. Isso tudo terá um processo completamente diferente a partir da aprovação da lei. Isso também tem que valer para os motociclistas. Ministro Luiz Marinho, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade, mais uma vez, por encontrar um tempo na agenda, vir conversar conosco, esclarecer essa informação para quem nos acompanha. E nós, obviamente, continuamos aqui também acompanhando passo a passo, justamente envolvendo uma categoria tão importante de trabalhadores que temos no nosso país nesse momento. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço, Rafael, agradeço a Record News, a oportunidade. Vamos continuar à disposição, quantas vezes precisar falar aqui, eu e os técnicos do Ministério, para ajudar a esclarecer o nosso povo. Conte com a gente, tá bem? Muito obrigado. Aquele abraço. Uma ótima noite.